A paz do Senhor Jesus, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom, estamos aqui para mais um nosso devocional, para a glória do nome do Senhor, né? Louvado seja Deus. Eu já vou começar orando. Senhor, nós te agradecemos por tudo, por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai, que o Senhor possa estar nos direcionando, nos capacitando, nos erguendo. Deus amado, Deus querido, nos dando sabedoria do alto, virtude, vigor, afastando todo o mal das nossas vidas, repreendendo toda fúria. Joga por terra os embaraços, joga por terra os dardos. Deus nos liberta e nos ajuda a prosseguir a caminhar. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que tudo aquilo que é mal, Pai, o Senhor afaste das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos ler hoje o Salmo, né? O primeiro Salmo, para a glória de Deus. Hoje eu dormi um pouquinho mais. Dormi um cadinho, porque Salmo 7. Opa, não, Salmo. Peraí. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem, livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fizer isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei o mal com aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque os pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos seus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Então, este Salmo 7 até o versículo 6, né? E hoje nós vamos estar dando continuidade ao livro de Romanos, né? Que a gente... Romanos... Romanos 6, que é o que a gente vai dar continuidade, tá bem? Então vamos lá, a gente esse livro de Romanos, ele fala muito sobre a respeito da salvação através da graça, que muitas pessoas confundem, a graça eu posso continuar no meu pecado, na minha doideira, que tá tudo certo. Não. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não. Então, ou seja, nós não podemos permanecer de modo... no versículo 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não é porque Jesus me salvou pela graça, que a graça é o quê? Favor imerecido. Não é porque Jesus me salvou pela graça que eu vou permanecer no pecado. Se eu continuasse na prostituição, se eu continuasse na fornicação, se eu continuasse, né, no adultério, se eu continuasse na vida que eu estava, automaticamente jamais eu teria, né, eu conseguiria a salvação de Cristo, entendeu? Eu preciso renunciar, né? Por isso que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou não sabeis todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, ou seja, se nós sofremos com Cristo, nós também viveremos com ele a glorificação para a glória do nome do Senhor. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais para o pecado. Então, ou seja, o nosso corpo de pecado, né, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, ou seja, aquele velho homem nosso tem que morrer quando nós aceitamos a Cristo em nossas vidas, quando nós decidimos tomar uma nova vida com o Senhor. Então, porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Então, está justificado do pecado. Então, quando nós matamos nosso velho eu, nós somos justificados. Você entendeu? Nós só somos justificados quando nós matamos a nossa velha criatura. Se eu sou prepotente, se eu sou arrogante, se eu sou soberba, se eu sou respondona, se eu sou mal, se eu sou
invejosa, se eu sou contendeira, se eu sou barraqueira, eu só sou justificada por Cristo quando eu mato essa velha criatura. Você entendeu? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Então a morte não tem mais domínio, né? Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, ou seja, antes nós vivíamos para o pecado e para o mundo, mas hoje nós viveremos para quem? Para Cristo, né? Então, ou seja, eu não falo mais por mim, eu não vivo mais por mim, eu não tomo mais as minhas decisões, mas é o Senhor quem vai tomar por mim. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de modo nenhum. Então, ou seja, mais uma vez ele está dizendo, não é porque nós não estamos debaixo da lei que nós vamos ir contra a lei, entendeu? Por quê? Porque não é a lei que vai nos salvar, é a obediência à palavra de Deus, mas é o temor e a fé em Deus. E a fé é o que? Na palavra do Senhor. Então, pois pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então é o que eu falei. Nós somos salvos através da obediência à palavra de Deus, né? Não adianta eu dizer, eu aceitei Jesus, mas eu vou fazer tudo errado contra a palavra dele. Não, porque Jesus ele é a própria palavra. Por isso que o João vai dizer, ele é o verbo que desceu na terra. Então ele desceu como homem, mas ele cumpriu toda a palavra. Né? Jesus não matou ninguém, Jesus não adulterou ninguém, Jesus não roubou ninguém, Jesus não fez nada com ninguém, entendeu? Muito pelo contrário, Jesus só amou e mesmo assim ele foi castigado pelos seus pecados. Então, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, ou seja, antes sendo servos do pecado, hoje nós somos obedientes à doutrina que nos é confiada e nos é entregue. E libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Nós só somos servos da justiça quando somos libertados do pecado, quando nós abandonamos o pecado, né? Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então agora, antes nós servíamos nosso corpo, era para lascívia, para o adultério, para a fornicação. Hoje não, hoje nós servimos para santificação. Santificação. Santificação do quê? Do nosso corpo, os nossos membros. O que é os membros que serviam para a imundícia? Entendeu? Então agora a Bíblia diz que agora, né, sendo salvos pela graça, nós devemos apresentar os nossos membros para servirem de justiça para a santificação. Entendeu? Então, olha, porque quando eres servos do pecado, estáis livres da justiça. Então, ou seja, quando nós servimos ao pecado, nós não praticávamos a justiça de Deus. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, nós só alcançamos a vida eterna através da santificação. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, que nós buscamos nos santificar, agradar a Deus, limpar os nossos corações, nossas vestes, nosso corpo, nosso espírito, nossa alma, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Paz, Senhor Jesus, um bom dia. Deus abençoe vocês, gente. Já compartilho com vocês aí mais coisas. Beijo, bom dia.